Queres ser curado? Identidade significa: eu sou curado nele, justificado nele, livre nele, transformado nele, eleito nele, salvo nele. Jesus Cristo é tudo. Gente, quando nós compreendemos isso, compreendemos que saúde é Cristo, né? Eu creio que hoje é uma manhã especial. Me pediram para continuar o que eu comecei a semana passada. Pastor, você é responsável aí de ter provocado isso. E eu não consegui terminar. Só que de lá para cá, Deus já me falou tanta coisa nova. Eu não sei o que está acontecendo comigo. Meu coração anda incendiado cada vez mais pela palavra. Eu estou, acho que igual, uma vez eu ouvi Billy Graham diz assim: quando eu subo no púlpito, abro a Bíblia se incendeia nas palmas das minhas mãos. Eu estou vivendo isso, pastor. E eu sinto labaredas de fogo quando eu abro a palavra. E a palavra começa a explodir cada vez mais. Eu estava ministrando essa semana a mais de 100 pastores. E de repente, quando eu vi, eu estava mergulhado numa maravilhosa realidade da palavra, que Deus quer nos curar como igreja. Eu vejo que Deus quer curar a igreja neste momento. E a pergunta que eu fiquei foi com essa: quer ser curado? Você quer ser curado? Quer receber mais de Deus? Eu vou repetir algumas coisas que eu falei, mas eu quero ir um pouco além. Eu estava pensando esses dias, mais uma vez, que o mundo tem se encurvado, mas nós precisamos nos levantar como igreja em nome de Cristo. A Bíblia diz: enviou-lhes a sua palavra e eles foram curados. Então, seja curado. Gente, eu sei que nós fazemos parte de uma época que nós muitas vezes não entendemos que a vida é complexa. Quando eu digo complexa, não é apenas complicada. Complexa é que nós temos saúde, temos enfermidades. Nós envelhecemos. Nós temos lutas. As pessoas estão sofrendo muito. Gente, nós precisamos estar orando uns pelos outros. A Bíblia diz: orai uns pelos outros para ser curados. A Bíblia diz para ungir com óleo em nome do Senhor para ser curado. Não é porque o óleo cura, quem cura é Cristo, né? Não é o óleo que é ungido. É Cristo que é a unção que toca você. Então, mas é um ato que a Bíblia manda dizer para você exercer fé, para você ser prático. A Bíblia é muito prática, ela é muito aplicável à vida. Eu estou me lembrando de que Paulo, quando chega lá em Atos capítulo 9, Saulo, quando ele está chegando em Damasco, a Bíblia diz que ele respirava a morte. Gente, hoje nós estamos vivendo como Paulo chegando em Damasco. Há um respirar de morte no mundo. Mas é maravilhoso que Paulo não continua respirando a morte, porque ele recebe o poder do Espírito Santo, que é o fôlego de Deus, e começa a receber e viver, e sai de lá respirando um outro ar. A igreja é este lugar onde nós temos que mudar a nossa respiração. Não deixe que essa máscara de fora crie uma máscara dentro. Dentro de você, você precisa ter o fôlego de Deus, o Espírito de Deus. Essa é a igreja que fará a diferença. É uma igreja que anda no poder do Espírito. Você tem que dizer: Senhor, eu quero andar com a tua respiração. Não crie uma máscara religiosa por dentro, mas respire o ar de Deus. Ouça o Espírito de Deus. Paulo teve que ouvir Cristo. Nós temos que ouvir o ressuscitado. E você tem que responder corretamente e dizer: o que queres que eu faça? Qual é o teu plano para a minha vida? O que tu queres para mim agora? O que queres que eu te faça? Então você tem que ouvir e dar a resposta correta. Deus tem que curar os nossos ouvidos. Deu para entender isso, gente? É fantástico isso. Deus tem que curar a nossa respiração. Deus tem que curar a nossa respiração, nossos ouvidos, nossa visão. Ele chegou cego, nós precisamos de visão celestial. Aquela cegueira de Paulo era para mostrar que ele tinha outra. Ele não estava vendo Cristo, nem a igreja, nem o plano de Deus. Ele pensava estar fazendo o certo. Ele precisou mudar seu pensamento, ele precisou mudar sua vontade. Ele precisou mudar o jeito, as suas emoções.
todo o seu ser teve que ser tocado pelo poder do ressuscitado. Nele eu sou curado. Diga comigo, nele eu sou curado. Irmãos, Paulo foi curado, eu preciso ser curado, você tem que ser curado. Na forma de pensar, na forma de agir, na forma de ser. Enviou-lhes a sua palavra e eles foram curados. Então eu quero convidar você hoje a dizer: Senhor, cura-me. Cura-me de mim mesmo. Hoje é o dia no qual você pode ter um recomeço onde tudo pode se tornar possível. Então, permita que isso seja uma verdade, né? Eu quero dizer algo, não sei se você consegue ver daí, mas algo que está dentro do meu coração. Os sistemas sociais estão encurvados perante o império da morte. Os antropólogos estão falando que esses são os sistemas sociais específicos da sociedade. Olha só, todos os sistemas estão encurvados. Eu vejo isso na família, a saúde, a manutenção, lealdade, lazer. Olha aí, os esportes se curvaram. A comunicação, eu não consigo nem ouvir mais notícia. Eles estão encurvados na morte. A imprensa está encurvada. A comunicação, o sistema pedagógico. Eu estou na universidade, vocês sabem o que significa isso hoje, quem está estudando. Sistema de produção, sistema religioso, sistema político, sistema jurídico. Está um caos. Segurança, sistema artístico. Eu quero dizer que a coluna social do mundo hoje é uma mulher encurvada e precisa do toque de Cristo. Só Cristo. Mas eu não quero, eu quero ser algo profético novamente. Deus não quer a sua noiva encurvada. O Cordeiro de Deus, o Cristo vivo, quer uma igreja que se levante no poder do Espírito Santo. Uma igreja que creia na palavra e que se levante para dizer: chegou a hora de um novo tempo. Por isso eu pergunto o que fazer. Eu vou dar algumas respostas. Primeiro, tome consciência da saúde. Saúde subsiste em Cristo. Paulo escreveu em Colossenses: nele tudo subsiste. Nele tudo subsiste. Eu quero que você creia nisso. Tudo subsiste em Cristo. Nós temos que vencer a situação, não importa as barreiras que temos, nele tudo subsiste. Eu coloquei ali uma frase: a saúde da minha coluna subsiste em Cristo. Para você colocar qualquer coisa. A saúde do meu casamento subsiste em Cristo. A saúde da minha vida profissional subsiste em Cristo. A saúde, talvez você tenha uma enfermidade, você diz: Senhor, dá-me a tua saúde, manifesta a tua saúde. Eu sei que nós envelhecemos, eu sei que é difícil, mas nós temos algo que podemos colocar: Senhor, me faça levantar dentro de mim, olhando para Cristo. Cristo é a minha saúde. Irmãos, eu tenho visto milagres no meu ministério, muitos milagres. Alguém sempre diz, já me pergunta: qual o segredo? Eu vou dizer só um segredo: Cristo é o segredo. Quantas vezes eu orei por uma pessoa e por uma criança dizendo: Senhor, dá a saúde de Cristo. Dá a saúde de Cristo. Essa criança que estava aqui, nós não podíamos chegar perto, né? Tão difícil foi aquele tempo do hospital, Thalita. Mas eu me lembro orando assim: Senhor, não há distância para a oração. Toca o Miguel lá agora. Em nome de Jesus, e dá a saúde de Cristo. Nele subsiste, é isso que vocês têm que orar o tempo todo. Nele subsiste. Foi isso que aconteceu, está acontecendo. Dá a saúde de Cristo. Tua saúde, Senhor. Tem tantas pessoas que têm testemunho. Aqui tem pessoas que, se viesse aqui contar à frente, quantos testemunhos. Se o Beto viesse aqui com a Sueli, eles iam contar às 10 que nós conhecemos nessa nossa vida de ministério, uns 30 anos, né? Mas coisas assim, simplesmente fenomenais, não é, Sueli? Nele subsiste. Esse é o segredo. Nele tudo subsiste. Gente, isso não pode ser uma frase, dá para entender? É uma realidade. É Cristo. Nele tudo subsiste.
Nele subsiste o milagre. Gente, não é a fé na fé, é Cristo. É Cristo. Muita gente não recebe porque ele tem fé na fé. Tem gente que fala assim para mim, eu creio que Deus vai fazer porque eu tenho muita fé. Gente, não é muita fé, é Cristo. Porque quando você fala, eu creio porque tenho muita fé, ele está começando a botar fé na fé que ele tem. Por isso que não acontece. Não é fé na fé, é fé em Cristo. Você não precisa ter muita fé, você precisa ter fé em Cristo. Eu gostava de Bill Wright, que dizia o seguinte, ele dizia, você não precisa de uma grande fé, mas o que você precisa é de fé num grande Deus. O que faz a diferença não é o tamanho da fé, mas o tamanho do Deus que você crê. Jesus deixou tão claro que o tamanho de um grão de mostarda é suficiente. Porque o que é grande não é a fé, o que é grande é Deus. É claro que eu digo, aumenta a minha fé, né? Que na verdade ele está dizendo, Senhor, aumenta a minha compreensão da tua grandeza. E quanto mais eu tenho comunhão com a palavra, mais cresce a fé. E outra coisa que é muito importante é dar testemunhos. Eu gosto de uma palavra do Bill Johnson, que é essa. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Quer dizer, quando você fala do que ele fez, você cria um momentum profético. Ele chama isso de momentum profético. Gente, é incrível isso. Deus está presente para curar você. Repete comigo, nele tudo subsiste. Minha saúde subsiste nele. Este é o primeiro ponto. É a chave de tudo. E aí quando você compreende isso, você pode afirmar, Jesus, tu és a minha saúde. E aqui eu volto com aquele texto, que para mim é impressionante, eu tenho que voltar nele. Jesus Cristo te dá saúde. Enéas, Jesus te dá saúde. Levanta-te. Ele imediatamente se levantou. Jesus te dá saúde. A igreja afirma isso. Você é a igreja. Afirme isso. Jesus te dá saúde. Diga aos seus vizinhos, Jesus te dá saúde. Diga o nome, Jesus te dá saúde. Então eu vou dizer, Jesus, tu és a minha saúde. Jesus, tu és a minha saúde. Irmãos, eu tenho ensinado isso para as pessoas, os resultados são impressionantes. Jesus, tu és a minha saúde. Gente, não é pensamento positivo. É Jesus. É a positividade do céu. Ele é o sim de Deus. Jesus, tu és a minha saúde. Pastor, mas se acontecer de alguém e não for curado? Olha, sempre é curado. Ah, mas ele morreu. Não morreu, dormiu. Acordou curado. Dormiu doente. Acordou curado. Não há nenhum filho de Deus que dorme doente e acorda doente. Ele acorda no poder da ressurreição. Sempre Deus cura. Todos Deus cura. Grava isso. Sempre. Porque o crente não morre, ele dorme. Ou você acredita que acordou doente, acordou curado. Acordou no poder da ressurreição. Deus sempre cura. Se pudermos receber antes, ótimo. Se não recebermos, recebemos ali. É uma questão só de um pouco mais. Mas Deus é Deus. Por isso que a igreja adora a Cristo. Nele tudo subsiste. Nele tudo subsiste. Orai uns pelos outros para serdes curados. Isso é uma verdade da igreja. Por isso, se você estiver enfermo, peço que a igreja ore. A Bíblia diz, orai uns pelos outros. Nós temos que crescer neste ambiente de oração. Nós temos um mundo doente. Um mundo que respira a morte. A igreja é o lugar onde nós temos a possibilidade de respirar vida. Respirar odores celestiais. Respirar o poder da ressurreição de Cristo.
respirar as possibilidades do reino de Deus. Deixa eu ir mais rápido um pouco. Ore, receba e viva. Eu coloquei aqui 3 ideias que eu coloquei a semana passada, eu quero repetir. Ore pedindo que Deus atualize sua saúde segundo o projeto original da criação. Ore isso. Senhor, atualize a minha saúde segundo o teu projeto original. Você não precisa ficar doente para orar isso. Para que ficar doente para orar isso? Já ora já. Esse é um remédio preventivo. Diga, Senhor, receba a saúde de Cristo, receba a saúde que Cristo conquistou na cruz. Senhor, há uma vitória de Cristo contra toda marca da queda. Senhor, me dá a tua saúde. O Senhor levou minhas dores, minhas enfermidades. O Senhor levou a mim mesmo na cruz. Senhor, eu quero receber a saúde de Cristo cada dia. Receba a saúde que Cristo conquistou na cruz. E viva no poder da ressurreição. Paulo disse, nós temos que conhecer a Cristo e conhecer o poder da ressurreição. Há uma história que eu gosto muito de Watchman Nee. Vocês sabem que o Watchman Nee viveu mais de 60 anos. Morreu prisioneiro em Pequim. A história dele me impressiona sempre. Aos 26, 27 anos ele estava tuberculoso e estava terminal. A mãe dele estava no andar de baixo fazendo a roupa mortuária dele. De repente lá o Espírito Santo diz a ele, levante-se. Você vai viver agora no poder da ressurreição. Ele leu o texto que diz, para conhecer a Cristo e o poder da ressurreição. Senhor, eu conheço a Cristo, mas eu não conheço o poder da ressurreição. Eu pensei que era lá, mas o poder da ressurreição pode se manifestar aqui agora. Fique firme. E ele se levantou e andou e desceu. A mãe dele pensou que ele já tinha morrido e veio para avisar. Aquela história oriental, é um fantasma dele. Foi correndo lá em cima para procurá-lo e viu que ele não estava. Não, sou eu mesmo, estou aqui. Por que você está aí? Eu vou viver a partir de hoje no poder da ressurreição. E ele continuou. A cura não veio imediata. Ele foi para o púlpito. Estou aqui no poder da ressurreição. E foi vivendo, e vivendo, e vivendo. E de 26 chegou a 60 e pouco, porque o Império Comunista o fez sofrer muito. A morte dele foi um negócio tão lindo que uma hora eu conto para vocês. Com ele eu aprendi. Foi o único que me explicou o que significa no poder da ressurreição. Eu achei um livro dele dizendo o que significa viver no poder da ressurreição. Eu quero dizer uma coisa para você. Você tem um corpo glorificado por toda a eternidade. Sabe o que é poder da ressurreição? Senhor, dá para antecipar um pouco essa saúde? Para viver para a tua glória, para te servir melhor. Eu quero viver aqui na terra para louvar o teu nome, para glorificar o teu nome. Me ensina a viver no poder da ressurreição. Tem um teólogo chamado Pannenberg que ele chama isso de o proléptico da eternidade. Eu antecipo o poder da ressurreição aqui agora. E ele diz que os nossos cultos deviam ser a manifestação gloriosa do poder antecipatório da ressurreição de Cristo. Que coisa, né? Precisa estudar mais em teologia, hein? Viver no poder glorioso da ressurreição aqui. A igreja, gente, não é uma repetição de rituais religiosos, não. A igreja é a manifestação da glória, é a realidade proléptica do reino que já aconteceu. Está aqui e você pode viver nesse poder. Temos que ser mais ensinados nisso. Pedir que o Espírito Santo nos ensine a isso. Para o manifesto do teu poder. Eu tenho orado hoje. Agora a gente usa a tecnologia, né? Agora estou usando o Signal, o Telegram.
invado o hospital assim para dizer: Senhor, manifesta o poder da ressurreição em nome de Jesus. Se eu contar para vocês, nesses últimos dias, quanta coisa eu tenho visto, é impressionante. Mas isso não é eu, você pode fazer. Sabe por quê? Ore, receba, viva no poder da ressurreição. No poder da ressurreição. No poder da ressurreição. Pastor Ricardo, acho que pregou esses dias sobre isso aqui. No poder da ressurreição. É isso. Querem mais um pouco? Ore. Aqui, eu aprendi isso com o reverendo Azor Edson Rodrigues, lá de Assis. Foi num seminário. Ele veio ao Seminário Teológico de Londrina, lá na década de 80, acho que não é a época do Rodrigo não, Rodrigo acho que é mais depois, mas eu me lembro o dia que ele disse para nós lá no seminário isso: eu tenho 45 anos orado, Senhor, dá-me uma saúde de aço, uma mente de ouro e um coração cheio do fogo do Espírito Santo. E ele disse que fazia mais de 45 anos que ele estava vivendo uma saúde plena. Um dia eu estava contando isso, do jeito que eu estou fazendo aqui, eu não sabia, a filha dele estava presente no culto, era uma igreja muito grande. Ela chegou e disse: é verdade tudo isso, você precisa ver, que coisa maravilhosa, era meu pai, ele orava isso todos os dias. Eu estou dando para você uma pista, de um homem que andou em Deus. Dá-me uma saúde de aço, uma mente de ouro e um coração cheio do fogo do Espírito Santo. Ora isso todos os dias. Você vai ver o que vai acontecer daqui a 40 anos. Dá-me uma saúde de aço, uma mente de ouro e um coração cheio do fogo do Espírito Santo. Diga: nele eu sou curado. Peça a Deus uma mente aberta, um coração aberto e uma vontade aberta. Peça a Deus uma mente aberta para remover tudo que tem que ser removido, que está atrapalhando você a entender os planos e os projetos de Deus e você ser curado de você mesmo. As maiores universidades do mundo estão estudando, isso daqui é chamado a teoria U. Se um dia você achar um livro, está escrito teoria U, mente aberta, coração aberto, vontade aberta. O maior centro de tecnologia do mundo, chamado MIT, em Cambridge, né, perto ali de Boston, eles estudam isso. Eu tenho um livro deles, uma mente aberta, um coração aberto, uma vontade aberta. Eu disse: vou pegar isso, uma mente aberta para remover da minha vida tudo que tem que ser removido, que está atrapalhando e me sabotando. Um coração aberto para renovar permanentemente essa minha vida em Cristo. E uma vontade aberta para revestir do Senhor Jesus. Ore assim: Senhor, dá-me uma mente aberta. Gente, nós somos muito obtusos, a cabeça, a gente tem uma facilidade para não crer. Nós precisamos de uma mente aberta. Senhor, dá-me a mente de Cristo. Dá-me, Senhor, um coração aberto, emoções de Cristo, uma vontade aberta, alinhada com a vontade do Pai. Eu sempre coloco essa questão da mente, da vontade, das emoções e da vontade trinitariamente. Olha, a mente de Cristo, emoções do Espírito Santo e a vontade do Pai. Você entra num território de cura, num território de vitória, num território de bênção. Compreenda as dimensões do sou curado nele. Eu quero dizer que nós precisamos ser curados das nossas narrativas. Jesus diz: ouvi. Eu lembro da parábola do semeador aqui que eu estou colocando, vou mais rápido para isso, mas Jesus diz que o semeador saiu a semear e uma parte caiu à beira do caminho. Então eu quero dizer para você, nós vamos curar a nossa mentalidade. Eu coloco isso uma metáfora para dizer para você: Senhor, tira tudo que está errado na minha mentalidade. São narrativas. O nosso problema é que nós não somos curados porque nós não mudamos as nossas narrativas. Quando Deus tirou Israel do Egito, o plano de Deus era mudar as narrativas de Israel. Para mim, o deserto foi uma sala de teoterapia divina. Foi o divã divino. Deus queria arrancar de dentro de Israel as narrativas da escravidão.
E Deus começa a trabalhar isso. Os 10 mandamentos é uma narrativa do céu. São princípios do coração de Deus, do caráter de Deus, para arrancar de dentro do povo tudo aquilo que era. Eles respiravam o Egito. E eles precisam respirar o caráter de Deus, a vontade de Deus, o projeto de Deus, os princípios de Deus. Usando uma palavra atual, né, que todo mundo só fala em vacina, Deus estava fazendo uma vacina, vacinando eles contra um velho modo de viver, contra um respirar errado. E Deus dá 10 doses. Vê que coisa impressionante. É isso que eu quero dizer. Deus quer mudar as nossas mentalidades, nossa mentalidade. Eu fico pensando nisso e vejo, Senhor, tem misericórdia de nós, com a Tua graça, e nos cure. Puxa vida, quanta coisa eu preciso ser curado na minha mentalidade, nas minhas narrativas. Cure, Senhor, minhas narrativas. Narrativas ao longo da vida. A gente foi varrendo por debaixo do tapete. Pensamentos negativos. Tem gente que é tão negativo, que tem uma psicóloga americana que escreveu um livro chamado Negaólatra. Pessoas que usam o negativismo como uma idolatria. Você fala uma coisa, ele já é negativa. Tudo ele negativa. Tem um carimbo do negativo. Ele não sabe que isso faz parte do comportamento, se faz parte da linguagem, faz parte da mentalidade, faz parte das atitudes. Deus quer nos arrancar isso de dentro, essas narrativas negativas. Israel tinha as narrativas da escravidão. Eles estavam chegando na terra e ainda tinha gente com narrativas de escravidão. Tanto que Deus falou assim, vocês fiquem aí. As narrativas de escravidão vai ficar no deserto. Nós precisamos de uma nova narrativa. Sabe, narrativas erradas de nós mesmos. Alguns carregam dores profundas. Eu tenho encontrado pessoas que têm recorrências compulsivas, cíclicas dentro da vida. E não anda. A mentalidade não flui. Começa a ir bem, de repente está de novo no mesmo problema. Como que eu posso ser curado? Senhor, cura as minhas narrativas, cura dentro de mim. São bloqueios, tem pessoas com bloqueios na inteligência. Sabe, tem mandatos psíquicos mal dirigidos. Senhor, cura a minha mente. Muitas vezes a gente é como um terreno pisado. A vida foi tão pisada, e aí a semente da palavra não flui em nós. A gente fica com a mentalidade obtusa. Eu quero pedir em nome de Jesus que você seja curado. Por exemplo, tem gente que é isso aqui, olha. Talvez você não consiga ler, mas tem gente que diz, eu sou um erro. Eu pergunto, você é um erro ou você é um projeto do Criador? É a sua escolha. Eu nasci para sofrer ou eu nasci para viver para Cristo? O que você escolhe? Eu não tenho saúde ou eu vou viver no poder da ressurreição? Qual a narrativa que está dentro de você? Não tenho saúde? Né? Não, eu quero viver no poder da ressurreição. Cristo é minha saúde. Narrativa de autossabotagem ou a vitória de Cristo? Tem gente que diz, eu não sei por que eu nasci. Eu prefiro outra. Pela graça de Deus eu sou o que sou. Eu sou um projeto de Deus. Você é um projeto de Deus. Você nasceu porque Deus tem um plano para você. Sabe, essas narrativas têm derrotado as pessoas, têm amarrado pessoas. E nós precisamos dizer, Senhor, muda a nossa mentalidade e dizer como Paulo. Olha que Paulo disse, pela graça de Deus eu sou o que sou. Eu sou quem Deus quer que eu seja. Senhor, faça eu ter o endereço certo de mim mesmo, para glorificar o Teu nome. Eu sou curado nele. Por isso que eu quero que você ore, Senhor, dá-me a mente de Cristo. Dá-me uma nova forma de pensar. Senhor, ativa a minha inteligência. Vocês podem assustar comigo, mas eu oro todos os dias isso. Senhor, ativa a minha inteligência.
Eu creio que funciona. Tem hora que eu acho que eu estou cada dia mais inteligente, não sei não. Ativa a minha inteligência. Tem gente que ativa todo dia, não dá certo nada para mim, tudo dá errado. Eu não tenho cabeça para pensar, eu estou piorando. Ou na vida você melhora ou piora. Como diz o outro lá, pioreia. Ou você vive na melhoria contínua, eu digo sempre nas empresas isso, ou na pioria contínua. Você escolhe. Senhor, ativa a minha inteligência. Senhor, ativa a minha inteligência. Dá-me uma nova forma de pensar, Senhor. Dá-me a mente de Cristo, Senhor. Faça-nos pensar como igreja. Você já pensou a igreja orando isso? Todo mundo orando? O que vai acontecer? Eu fico impressionado. Você vai se surpreender com você mesmo e com o que Deus tem para você. Ou vai ficar encalhado o resto da vida, sabotado, roubando as possibilidades do que Deus tem para a sua vida. Cuidado com essa mente pisada ao longo do caminho. Essa rigidez mental. O que você pensa de você mesmo? Peça para que Deus cure a sua vontade. Algumas caíram no terreno rochoso. Tem gente que o coração é pedra. Eu vou dizer o que essa pedra é. Muitas vezes a vontade inquebrantável. E aí a semente não dá profundidade. A vontade, olha só, o pessoal da universidade está estudando vontade aberta. Nós precisamos de uma vontade quebrada pelo Espírito de Deus. Uma vontade em harmonia com o Pai. Em harmonia com a vontade do Senhor. A pergunta é o que Deus quer para você. A pergunta é, o que Deus tem para você? Qual é o plano original de Deus para você? Você é uma ideia de Deus. Deus nunca teve uma má ideia. Então você é uma boa ideia de Deus. Diga, Senhor, amplia a minha vida com a tua vontade. Jesus disse, uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Eu tenho dito, Senhor, eu quero comer dessa comida. Qual é a comida? A vontade do meu Pai. Gente, fora da vontade de Deus, você vive subnutrido. Como humano, não é só como crente, não é só como cristão, é como ser humano. Você foi criado para andar e ampliar-se na vontade de Deus. Você precisa da vontade de Deus. É uma comida. Sem essa vontade de Deus fluindo na sua vida, ela é boa, agradável, ela é perfeita e ela alimenta você, ela gera uma vitamina em você que você precisa. Jesus chega ao ponto de dizer, essa é a minha comida que eu tenho para comer e eu me satisfaço com ela. Compreenda isso, cura é a gente ampliar-se nesse território da vontade de Deus. Por isso a minha oração é esta, Senhor, alinha a minha vida com a tua vontade. Alinha a minha família com a tua vontade. Alinha a vida dos meus filhos com a tua vontade. Agora eu estou orando, Senhor, alinha a vida dos meus netos com a tua vontade. Senhor, alinha esta igreja com a tua vontade. Alinha os meus pastores com a tua vontade. Alinha os meus presbíteros e presbíteras com a tua vontade. Alinha, Senhor. É isso, gente, é tão simples. Por que a gente complica? Senhor, alinha a minha vontade com a tua vontade. Senhor, venha a tua vontade. Jesus não disse assim para você orar, seja feita a tua vontade, na terra como ela é no céu, na minha vida como é no céu, no meu casamento como é no céu, no meu lar como é no céu, nos meus negócios como é no céu, na igreja como é no céu, no meu país como é no céu. Para de ficar ouvindo besteira, notícias negativas. Diga, Senhor, venha a tua luz sobre o Brasil, em nome de Jesus. Esse negócio é contra, a favor, isso não está levando a nada, é só lixo para lá, lixo para cá. Nós temos algo melhor. Senhor, venha a tua vontade. Podemos orar cura, Ele é minha cura. E aí, tem mais. Muitas vezes o rochoso é o seguinte, fora da vontade de Deus, minha vida é dissonante, mas na vontade de Deus eu sou curado e eu tenho uma identidade nova. Eu vou chamar isso de identidade ressonante.
Ou você é dissonante ou você é ressonante. Ou você é dissonante ou ressonante. Ou você é ressonante. Eu quero ser ressonante. Nós temos que ressoar a vontade de Deus. A luz de Deus. Esse púlpito precisa ressoar. É isso que eu quero convidar você. Porque olha, senão você vai ter vida seca, sementes secas, produtividade seca, com resultados secos, com a vida seca. A vontade de Deus funciona. Emoções. Outra parte caiu entre os espinhos. Eu vou colocar os espinhos como se fossem as nossas emoções que sufocam. Gente, nós precisamos nos libertar, nós precisamos de cura nas nossas preocupações, cuidados da vida, vai virando espinhos. Tem gente que está tão cheia de ressentimento que é um espinho tal. A semente não nasce, são frustrações, são decepções. Quantos nos decepcionaram? Mas para pensar, quantos também se decepcionaram com você? E quantas vezes você decepcionou com você mesmo? Mas eu queria dizer que você pode se surpreender à medida que Deus vai curando você. Um autor escreveu recentemente um livro dizendo que os nossos maiores sabotadores somos nós mesmos. Se você não mudar, nada vai mudar. Então diga, Senhor, me cura de mim mesmo. Eu preciso ser curado de mim mesmo. O dia que eu aprendi que o meu maior problema não era o diabo, mas o meu maior problema era eu mesmo. Aí eu parei de ficar só querendo brigar com o diabo e dizer, Senhor, faz uma coisa, me cura de mim mesmo. E quanto Deus mais me cura de mim mesmo, mais eu sou um problema para o diabo, em vez dele ser um problema para mim. É maravilhoso compreender isso. É maravilhoso dizer, Senhor, cura-me de mim mesmo. Sara-me, Senhor. Muitas vezes são as conclusões erradas que os outros pensam de você, são sabotadores, são bullying, as complexidades da vida, escolhas que você fez. Eu quero convidar você a pedir, Senhor, num processo de crescimento, cura-me, Senhor, dos espinhos da alma. Diga assim, Senhor, cura-me. Já que eu estou falando em cura, eu quero que você ore, Senhor, cura-me dos espinhos da minha alma, do meu psiquismo. Cura-me, Senhor, no território das memórias. Cura-me, Senhor, dos medos ocultos, das camadas do inconsciente, das heranças familiares. Senhor, cura-me dos mandatos internos, psicológicos, das narrativas da infância, narrativas negativas, narrativas da adolescência. Senhor, tira de meu interior todos os espinhos, para que a Tua palavra flua com poder dentro de mim. Que dê o resultado que o Senhor planejou que tivesse em mim. Em quarto lugar, eu fiquei pensando na boa terra que deu fruto, que vingou e cresceu. Eu quero dizer que aqui é uma cura que evolui. Muitas vezes a palavra de Deus não tem operado na minha vida o que deveria operar. Por causa dos espinhos, por causa da mentalidade rígida e fixa que foi esmagada ao longo da vida, pelas pedras de uma vontade inquebrantável. Mas, Senhor, dá para o Senhor fazer algo profundo em minha vida. Eu fiquei pensando o que seria de cada um de nós se nós evoluíssemos nesta cura de Deus em nós, a palavra de Deus operando poderosamente em nós, ao ponto de a gente começar a produzir 30, 60, 100. Puxa vida, ele está falando numa evolução tremenda. Essa vitória de Cristo, essa vida de Cristo, essa saúde de Cristo ser crescente em mim. Então eu estou numa fase agora o seguinte, Senhor, eu não quero apenas ser curado, eu quero evoluir na cura. Eu preciso compreender que a Tua palavra, eu quero ser uma boa terra, melhorada, renovada, transformada, porque eu fui curado, estou sendo curado e serei curado, em nome de Jesus. Esse é o jeito de viver. Eu termino com isso. O Apocalipse termina com cura. Porque termina dizendo que a árvore da vida
No meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. Interessante que lá no céu não vai ter calendário, então está falando alguma coisa com a terra aí. Dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. Lá não vai ter nações e nem doença. Então tem alguma coisa que o Apocalipse está dizendo para a igreja. Nós podemos viver da árvore da vida que é Cristo. Todos os meses do ano. E para todas as nações e para esta também. O diabo intentou doença para o mundo, mas Jesus arrumou saúde para as nações. E eu quero convidar você a dizer: Senhor, manifesta toda a vitória da árvore da vida que é Cristo, porque nele consiste a nossa saúde, a nossa cura. Nele eu sou curado. Quem crê nisso, diz amém. Nele eu sou curado. Nele eu fui curado. Nele estou sendo curado. Nele eu serei curado. A Bíblia diz, e eu recebo, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Pai, que o teu Espírito complete essa palavra em cada coração. E que nós sejamos neste momento curados e curáveis. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Quem recebe diz amém.